Boa noite. Deixa eu ligar, né? Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus, nosso Mestre Divino, de Deus, nosso Pai, possam nos envolver nessa hora, trazendo-nos o amparo que todos nós necessitamos e que possamos desfrutar das companhias benéficas que esta casa naturalmente tem, principalmente aquelas espirituais que nos estimulam à pacificação, ao progresso e a sermos melhores e bons de sentimento, de coração. Mas essa mensagem dessa noite, nós a encontramos estudando o livro Ceifa de Luz. Há 2 capítulos muito interessantes e que, embora o livro tenha sido produzido na década de 70, a sua publicação, mas trazem mensagens muito atuais para esse momento conturbado que nós estamos vivendo, que é civilização e reino de Deus, que nós utilizamos como título da palestra, e também a questão da supercultura que o mundo tem trazido para todos nós, e que nós estamos envolvidos. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos, nesses momentos, a importância que se dá à intelectualidade, à inteligência, aos conhecimentos, à versatilidade desses conhecimentos. E cada vez mais, a inteligência humana se torna prodigiosa para a questão da tecnologia, para a questão científica e material, da vida material. Nunca tivemos tanta possibilidade de bem-estar como estamos tendo, tivemos do século XX para cá e continuamos a ter cada vez mais, a ponto de termos uma sociedade, de estarmos e convivermos e aceitarmos naturalmente uma sociedade consumista, extremamente consumista. Mas as inteligências, elas têm sido tão prodigiosas que inclusive até o Espírito Emmanuel coloca que são cérebros vigorosos, podem elevar-se a prodígios de cálculos. Então, nós buscamos um exemplo para que nós pudéssemos observar a afirmativa do Espírito Emmanuel lá para a década 70 do século XX. Ele falou que esses cérebros são vigorosos na produção de algo prodigioso. Então, pelo menos até o início do século 25, de 2025, né, do século 21, que nós pesquisamos, existe em Dubai um edifício de 886 metros. Segundo a pesquisa que eu fiz, até o momento é o maior do mundo. Ele apresenta 163 andares habitáveis. Eu fico até me perguntando, como é que o indivíduo que mora no 63º andar desce e sobe para a normalidade da sua vida? Mas, como nós sabemos que hoje a tecnologia pode dar, talvez, os elevadores podem ser mais rápidos. Nós não temos o trem-bala, né? É tão bala que é melhor nem você olhar quando ele dá a partida, porque a gente sabe perfeitamente que se houver um pequeno acidente, por menor que seja, quem estiver ali dentro só sai aos pedaços, pela velocidade que ele tem. Então nós não podemos imaginar, mas imaginemos a grandeza da inteligência humana nesses cálculos perfeitamente adequados para que tudo possa
seguir aquele caminho que foi traçado por essa área de engenharia, por essa área tecnológica. Nós nos vemos às voltas na atualidade com a inteligência artificial e, sinceramente, eu não entendo nada de inteligência artificial. A gente só vê aquelas coisas fantásticas que são produzidas pela inteligência artificial e que podemos, como nós sabemos, tanto produzir algo produtivo para a humanidade, como algo negativo também para a humanidade. Os robôs que estão sendo feitos, que substituem o homem nas atividades normais humanas, atividades inclusive dentro do lar, atividades em ambientes de trabalho também. E estamos vendo agora, dentro dessa ideia, não é, essa polêmica em torno dos bebês, dos tais dos bebês reborn, que eles são tão semelhantes a uma criança que, se a pessoa não tiver um equilíbrio muito grande ou tiver uma carência muito grande, poderá até apegar-se de um jeito e tratá-lo como se fosse realmente uma criança, um bebê. E nós tivemos a oportunidade de assistir um programa de entrevista no Mundo Maior, pelo YouTube, com o médico paraense, Dr. Alberto Almeida, espírita, ele dizendo das ciladas que o mundo moderno tem nos feito e que mentes um tanto quanto com dificuldades de equilíbrio, ou então que não pode sofrer muitos abalos, muitas dificuldades, porque não aguenta a pressão e cedem aos transtornos psicológicos, possam conviver na atualidade com essa gama de informações e dessa tecnologia que abafa os seres humanos. Então, tudo isso em nome da inteligência, porque o homem está utilizando aquilo que ele já tem da área, mas a gente diz, só fica na área da tecnologia, na área da materialidade. No entanto, o avanço moral, por conta da ausência do avanço moral, é que os abalos de naturezas diversas deixam o homem em situação, o ser humano, quando eu digo homem, é o ser humano, em situação de fragilidade. Imaginemos hoje, nós nos defrontamos com situações, embora nós tenhamos esse arranha-céu, não é? Que eu nem sei se é mais arranha-céu, era no nosso tempo, lá na década de 70 do século XX, com 163 andares, nós temos robôs que faz todas as atividades programadas para as atividades específicas, são caríssimos, mas tem quem possa adquirir. Esses bebês reborns, a inteligência artificial, que é esse conjunto de tecnologias que trazem todas essas possibilidades. No entanto, o lado espiritual e o lado moral humano se encontra em déficit. Por isso, como nos diz o Espírito Emmanuel, há duas nessa página, Civilização e Reino de Deus, há duas calamidades que têm avançado na Terra. E ele não coloca como algo só negativo, ele coloca como calamidades. São calamidades morais, espirituais, que têm crescido na Terra. A primeira delas é o suicídio. A segunda, a loucura. Essa loucura disfarçada,
É uma loucura que nós hoje sabemos, e aqueles que são estudiosos, são transtornos psíquicos que os indivíduos apresentam. Então, em outras palavras, nos diz o Espírito Emmanuel, é a angústia que gera o suicídio e as depressões que geram também o suicídio, e nós estamos às voltas com um processo de obsessão, que pode começar por obsessão, algo por coisas materiais, por fixações mentais, e que podem nos levar a situações de subjugações espirituais. Nós estamos, portanto, à volta, essa loucura são as subjugações a que o indivíduo está exposto, e o suicídio exposto às angústias que não têm fim. Nós observamos que aumenta, que cresce, sem divulgação, o número de suicídios, inclusive de crianças e também, naturalmente, de adultos. Imaginemos que isso já foi previsto a uma obra, a uma página de Francisco Cândido Xavier, que ele coloca que quando estivesse próximo a mudança para o período de regeneração, essa mudança que vai nos trazer um novo ciclo espiritual para a Terra, nós estaríamos às voltas com suicídio em massa, inclusive de crianças. Naturalmente, que nós que estamos envolvidos com os nossos amigos, com a nossa família, as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos, né? Devemos estar atentos, porque todos, quando entram nessa fase de encaminharem-se para o suicídio, há sinais. Os médicos têm alertado, os psicólogos, os psicoterapeutas, eles têm alertado, porque normalmente essas pessoas, elas dão algum sinal. Pode não ser muito evidente, mas torna-se evidente, porque na verdade nenhum de nós queremos morrer. Nenhum de nós, repare que todo mundo fala que a morte, no período quando a gente fala sobre o tema da morte, o tema da desencarnação, a gente diz assim, é uma passagem. Aí você pergunta, mas você quer fazer essa passagem? Não, vamos mais para frente. Então, de sã consciência, nenhum de nós queremos deixar a vida. Porque nós temos em nossa defesa uma lei divina na qual todos os espíritos se encontram inseridos. É a lei de conservação natural. Assim como existe a lei natural de destruição. Um dia os nossos corpos envelhecerão, ou até jovens, mas doenças as mais diversas se instalarão e o nosso espírito é expulso do corpo. Na verdade, nós, os espíritos, são expulsos dos corpos, porque ele está bem acoplado, molécula a molécula, molécula a molécula do perispírito com molécula a molécula do corpo físico. Então, há sinais, mas tudo isso é dentro dessa grande, digamos, apoteose do mundo material, porque a materialidade, a supercultura, o homem tem uma cultura invejável. Hoje, e isso não é negativo, hoje nós estamos às portas com diversas especialidades. São especialidades as mais diversas. Hoje, um profissional que tenha tempo, que tenha condições, que dê condições para ele estudar, você vê, eles fazem
não é mais só graduação, é pós-graduação, é o mestrado, é o doutorado, é o lato sensu, é a livre docência. Eu tive um aluno que ele é livre docente, já foi meu aluno, viu? A professora dele não saiu de uma pós-graduação, mas ele hoje é livre docente, escreve artigos em inglês para a revista de não sei o que mais lá. Um garoto que estudou numa escola pública e depois foi estudar na escola técnica, me pega na escola pública estadual e me pega depois na antiga escola técnica. Eu fui professora dele, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, e no caso a UIFES, ele trabalha, né, com a parte técnica. Então a gente vê o crescimento. Então, mas diante de tudo isso, a pobreza moral, ela está junto com a pobreza material. E aí a gente vê um prédio, a gente vê, como eu estava assistindo um dia desse, hotéis incríveis. Não sei se vocês um dia já viram, eu acho interessante. Aí fui descansar minha cabeça e vi hotéis incríveis. Hotel dentro de água. E o cliente não só pisa na água se quiser. O apartamento pode ser uma pequena casa, muito boa, muito bem organizada, e ele só entra, tem até piscina, só entra no lago quem quer, só molha o pé se quiser, porque o jatinho, ele desce no aeroporto do próprio hotel, e lá as pessoas descem ou sobem, e tá tudo, o restante é tudo construído normalmente, não é? Então a gente se indaga ao lado de tanta coisa assim supérflua, que satisfaz, que traz prazer pelo prazer. Nós encontramos uma pobreza mundial, dados de 2024, uma pobreza mundial de 1,1 bilhão de pessoas. E desse 1,1 bilhão de pessoas, 455 milhões se encontra em regiões de guerras ou de uma paz frágil. E os 556 milhões estão ou em estado daquela pobreza aceitável, mediana ou riqueza. Então, observemos, amigos, que está muito distante a nossa condição de melhoria moral enquanto coletividade, enquanto individualidade não, que nós temos tido espíritos de alta envergadura nascendo na Terra para colaborar com o progresso da Terra. Então a gente se indaga. O que é que está faltando? O que é que está faltando para que o homem, o ser humano, coloque as suas vistas mais nas coisas espirituais? No aspecto moral, está faltando preparo espiritual, está faltando envergadura, desejo sincero de melhorar-se, de vencer os óbices materiais e se encaminhar para adquirir as virtudes espirituais. Educação, mudança de hábitos, melhoria nas ações, melhoria nos pensamentos, não envolver-se tanto somente nas coisas da prática material. Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16,
No capítulo 15, melhor dizendo, item 16, ele diz assim: a propagação de doutrinas materialistas, isso é muito importante. A propagação de doutrinas materialistas é o veneno que introduz a ideia do suicídio e que pode nos levar à loucura. Então, muitas vezes, nós não estamos devidamente envolvidos com as doutrinas materialistas, mas temos diante da vida posições materialistas. Somos espiritualistas e mantemos posições materialistas. Depende daquilo que nós ainda não tenhamos condições, envergadura moral para aceitar, não é? E aí a gente se pergunta, foi isso que o Espírito Emmanuel coloca, ele pergunta: estaremos então dentro de uma civilização completa? A gente vê tanto falar de civilização do primeiro mundo, muitos de nós ansiamos conhecer o primeiro mundo, os países europeus, outros países até de grande desenvolvimento, como o próprio Japão, não é? Que com dificuldades, mas está em desenvolvimento, ou como a China e outros países, ou então na própria América, como os Estados Unidos. Então a gente fica à procura de países de primeiro mundo, de civilização, mas são civilizações que matam. São civilizações como a Suécia e Suíça, que têm clínicas particulares e leis que dão direito ao aborto, a fazer aborto em jovens de 14, 15, 16 anos. Então eles podem ser de primeiro mundo tecnologicamente, de primeiro mundo intelectualmente, mas não no sentido de civilização. É uma civilização incompleta. Como nos dizem os espíritos superiores, Kardec, no século XIX, ele faz essa pergunta aos espíritos superiores. Ele perguntam: estaremos na Terra, diante de uma civilização completa? Ao que os espíritos responderam que não. Que nós reconheceremos uma civilização completa pelo desenvolvimento moral. Ou seja, quando forem banidos dessas civilizações os vícios que a desonram e os homens aprenderem a viver como irmãos, de acordo com a caridade cristã, onde haja mais boa-fé, benevolência, generosidade do que preocupação com as conquistas materiais. Então, essa foi a resposta dada pelos espíritos superiores. Então, nós estaremos diante de uma civilização completa, em outras palavras, quando, utilizando as palavras de Jesus, quando estiver instalada na terra o reino dos céus, que é o reino de paz, de concórdia, de perdão, é o reino onde as pessoas se amparam, é aquele reino onde não teremos ambições. Então, dessa maneira, é uma mudança muito grande. Por isso que ainda existe distância. Pelo que nós temos lido, se alguém tiver interesse de ler alguma coisa sobre mundos superiores, que a Terra está na classificação dos mundos inferiores. E dentro dessa classificação de mundos inferiores, que varia do mundo primitivo, mundo de provas e expiações que nós nos encontramos, e mundo de regeneração, que nós iremos, mas que é muito melhor e que já é um caminho muito aberto
para o mundo superior, que são os mundos superiores, são os mundos ditosos e felizes e os mundos divinos, que é a habitação dos puros espíritos. Quem quiser ter uma ideia do que é um mundo ditoso, vai na Revista Espírita, 1858. Tem alguns companheiros aqui hoje que estamos estudando juntos isso. E então a gente diz assim, como é? A gente fala ou não fala isso em palestra? As pessoas acreditam ou não? Porque são depoimentos dos espíritos superiores que foram dados a Allan Kardec no núcleo parisiense espírita, que ele fundou. Os médiuns, através dos médiuns que lá estudavam e praticavam também a mediunidade. Então nós temos a descrição, como vamos ter também em 1864, de como é um mundo feliz e ditoso, um mundo superior. Olha, as mudanças ainda são grandes que nós temos que estabelecer, mas não são impossíveis, não, são possíveis, porque a nossa alma sedenta de alegrias e de satisfações por satisfação, vai cedendo a algo mais suave, mas é que não só nós seremos felizes, mas que os outros também precisam ser felizes. Quer dizer, é um caminho que se abre a partir dos pequenos atos de amor, dos pequenos vagos de amor, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, daquela boa vontade de fazer algo de bom pelo outro, que é a benevolência. A benevolência, bem é bem, volência é vontade, é aquela vontade sincera de fazer o bem, embora nem sempre o façamos. Mas quando a gente já tiver de posse dessa benevolência, que inclusive os espíritos superiores colocaram para nós, que era a maneira como Jesus via a caridade, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgências para com as faltas alheias. Então, a gente vê que esse é o começo, a benevolência, os atos de amor, a luta pelo bem, pela pacificação, isso é o começo, não é? Então, para nós termos uma civilização completa, nós teremos que ter o cumprimento da lei de justiça, amor e caridade, que é aquela última lei que engloba todas as leis morais que nos foram colocadas pelos espíritos superiores. A lei de amor, justiça e caridade, que ela está de mãos dadas com aquilo que Jesus nos disse. Como é que nós podemos entender a lei e os profetas? Então ele diz, podemos resumir tudo isso em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo está aí dentro. E se tudo está aí dentro, é a lei de amor, justiça e caridade. Mas Jesus nos registra a seguinte história. Ele nos conta que um homem, isso está em Mateus ou é Lucas, eu coloquei aqui, depois eu digo, é Lucas, no capítulo 12, versículo 16. Que um homem, ele já tinha alguns celeiros, e ele produzia muito. E ele estava com os celeiros abarrotados. E só que a produção daquele ano foi tão grande, que os celeiros não cabiam mais. Então, o que é que ele procurou fazer? Vamos ampliar os celeiros. Vamos criar novos celeiros. Isso é negativo? Não, não é. Isso faz parte do crescimento material. Então, ele assim o fez. E ele, então, se sentia cada vez mais feliz, porque ele tinha celeiros e mais celeiros abarrotados de cereais. E Jesus diz, mas para quê?
ele precisa de tantos celeiros, de tantos cereais, se ainda hoje levarão a sua alma? Estão lembrados dessa pequena história? Eu disse com as minhas palavras, né? Então, levarão a sua alma. Então, será que Jesus é contra a produção? Não. Jesus é contra o desenvolvimento material? Não. Então, o que é que ele quis nos dizer? Que nós deveríamos ter precaução com o excesso da cultura material. Precaução em somente encher os celeiros da alma de coisas que nos trazem a satisfação material, a plenitude material, sem que nos lembremos que nós somos espíritos imortais, que no momento estamos encarnados em corpos físicos, mas que a qualquer momento poderemos desencarnar. Retornamos à pátria de origem, que é a pátria espiritual. Ficaremos na erraticidade, porque ainda não temos a plenitude moral, não temos ainda a condição de ficar no plano espiritual e só retornar aos mundos físicos para a missão, a convite para determinadas missões. Nós temos necessidade de aprender, nós temos necessidade de passar por provas e de pagar as nossas dívidas. E então a gente deixa o mundo espiritual e retorna à vida física em um novo corpo, especialmente preparado para nós. Então, não nos cabe ficar somente, nos acautelemos quanto a essa loucura em busca somente dos conhecimentos humanos. Busquemos também o conhecimento da alma, o conhecimento espiritual. Dentro do espiritismo, esse conhecimento espiritual, naturalmente que nos chega através da doutrina espírita e também das outras ciências. Porque se a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, ela nos mostra que nós precisamos conhecer também as outras ciências, e não só a ciência espírita, né? Então, é isso que Jesus quer nos dizer. Nós precisamos não só cultivar a supercultura, os bens materiais, os valores materiais, que são enobrecedores, mas cultivar os valores da alma, cultivar a fé, cultivar a esperança, cultivar o bem nas nossas vidas, distribuir o bem com quem nós possamos. Não é? Então, isso nos diz os espíritos superiores, é um sublime investimento. Então, a evangelização ou a educação da criança, à luz da doutrina espírita, como nos diz o Espírito Estevão, uma bela mensagem da década de 70, é um sublime investimento. A educação espiritual do jovem é um sublime investimento, do adulto é um sublime investimento. Então nós precisamos investir nas escolas de instrução intelectual, mas devemos investir também no culto do Evangelho no lar, que é o refrigério para as almas, porque todos temos provas e expiações a sofrer, e em dado momento nos bate a dor à porta, e nós ficamos sem saber o que fazer, e enlouquecidos, angustiados, sem que tenhamos um lastro moral, um lastro de pacificação, nos lançamos à morte do corpo físico. Ou simplesmente enlouquecemos, ou ainda ficamos completamente depressivos e dependentes de medicamentos.
completamente anulados perante a vida, porque faltou a parte espiritual, porque aquela pessoa brilhante que investiram para nós sermos, nós não conseguimos nos tornar. Mas ninguém pergunta, é um homem de bem? Ninguém pergunta, é um homem de bem? Ou seja, era um ser humano de bem. Precisamos começar a ver esse outro lado. Por isso que as pessoas se indagam. Por que está tendo tanto autista, tanto espírito reencarnando na condição de autista? Por que tanto espírito reencarnando com síndrome de Down? Por que tanto espírito retornando com TDAH? É tanta coisa que eu não entendo direito, que os médicos entendem, né? Mas nós estamos vendo, é porque nós precisamos aprender a preparar as novas gerações, não apenas para os grandes títulos, as grandes posições. Poderemos ter, sim, grandes títulos, grandes posições, mas precisamos também preparar para a grandeza espiritual. Porque se nós não atingirmos aquilo para que nós somos preparados, estaremos bem conosco mesmo. Ou porque o autista tem diversos graus. Mas Divaldo, certa feita, ele fez uma palestra, o nosso querido Divaldo, que hoje está vivenciando a pátria do espírito e naturalmente muito bem, né? Trabalhou para isso arduamente e com muito amor. Ele, numa de suas palestras, ele coloca que é fruto de transtornos de períodos de outras existências, de erros graves do passado, mas também é uma modalidade de prova escolhido por determinados espíritos, não é expiação não, para poder ajudar para os próximos modelos que nós deveremos ter de ser humano na Terra. O pai e a mãe de um autista está preocupado em seu bem-estar, aquele que aceita. Está preocupado com o quê? Com o seu bem-estar, de ser aceito na escola, de ter amigos, de ter a presença da família, o que não quer esconder, o que não tem vergonha. Estão preocupados com isso. E então, normalmente, essa questão da humanidade, da amorosidade, da emotividade fala mais alto. E nós vamos, com isso, mudando conceitos da vida. E o que é que vai caracterizar? Nós já vimos a civilização completa. Mas tem 3 parábolas de Jesus, que eu não sei se vai dar tempo a gente colocar, 3 parábolas de Jesus que nos mostra a questão da civilização perfeita, e nos mostra a questão da presença do reino de Deus. Quando se dará a presença do reino de Deus na terra? A primeira dela é do tesouro escondido, que Jesus nos conta que um homem encontra em determinado campo um tesouro escondido. E ele, mais do que nunca, trata de esconder. Vende tudo o que tem e compra aquele campo onde o tesouro está escondido. Porque ali tem algo de bom. Outra parábola é o da pérola. É a daquela pérola que seja aquela pérola mais bela, mais requintada. E então, se alguém que deseja essa pérola quer adquiri-la, vende todas as outras que tem e a adquire. E a última é do grão de mostarda. Mas vamos explorar essas 2 primeiras. O campo onde se encontra, digamos, o tesouro e essa pérola, que é a maior de todas e a mais bela, é aquilo que é de mais proveitoso em nossas vidas.
Qual é o maior tesouro para todos nós? É o tesouro espiritual. É o tesouro que ninguém rouba e que a ferrugem não corrói e nem o ladrão leva. Esse é o tesouro principal. Ele está no campo porque é para que esse tesouro apareça, precisamos trabalhar o campo da nossa espiritualidade. A mesma coisa da pérola que é encontrada, que a gente sai à procura, e essa pérola, quando a gente sai à procura, nós vamos descobrir que essa pérola, esse tesouro, está dentro de nós mesmos. Ele se encontra no campo, é o campo da espiritualidade. Porque quando Deus nos criou, em germe, colocou dentro de nós a inteligência, o amor, ou em outras palavras, a sabedoria e o amor. E como é que nós vamos encontrá-lo? Trabalhando. Trabalhando o campo da espiritualidade. Os persas têm um ditado nos textos sagrados deles, muito interessante. Ele diz assim, que o homem muitas vezes se encontra com o seu armazém abarrotado de alimento, mas não consegue entrar dentro dele e morre de fome às suas portas. Que armazém abarrotado é esse? É o nosso eu profundo. Que campo onde se encontra isso? É onde se encontra esse campo? No nosso eu profundo. Onde se encontra essa pérola engastada? No nosso eu profundo. Por fim, é a parábola ela é muito bonita, que é da semente, né? Do grão de mostarda, que abre-se a cova, coloca lá a semente e depois nasce aquele arbusto mais bonito do que os outros, que dá o fruto e dá a sombra e é pouso para as aves dos céus. Então, nós somos essa semente. Nós somos essa semente de mostarda. O nosso eu profundo é essa semente de mostarda. A nossa alma, o nosso self, o nosso espírito é esse grão de mostarda que, quando é bem adubado, quando ele é bem trabalhado, então ele cresce, desabrocha e cresce dentro de nós e passa a ser sombra para quem precisa, passa a ser condições de alimentação para quem tem fome e passa a ser também o pouso para a natureza e para as aves dos céus. Amigos queridos, pensemos no que a doutrina espírita traz para nós. Pensemos em ser um pouco diferente, em armazenar dentro de nós algo que nos dê paz, tranquilidade, sabedoria, amor, que é com essas duas asas, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, que nós empreendemos voo ao mundo maior. Muita paz aos nossos corações.